Bom, vamos falar um pouco sobre controle comportamental nessa videoaula. Você sabia que o lobo frontal permite um maior controle do comportamento? Bom, as funções cognitivas elas são realizadas por áreas específicas do neocórtex, são distribuídas em um arranjo ordenado. As áreas corticais elas comunicam-se através de feixes axonais que seguem unificados. As áreas sensoriais do córtex estão organizadas de maneira hierárquica, e dessa forma a informação sensorial ela é processada de maneira serial, com cada área desempenhando suas funções e transmitindo as informações para a próxima área. O córtex relacionado com as funções cognitivas foi nomeado de córtex associativo, onde cada região desse córtex tem uma função. O córtex associativo parietal, ele é importante para a orientação sensorial do comportamento motor e da percepção consciente do espaço. O temporal é importante para o reconhecimento de estímulos sensoriais e para o armazenamento de conhecimentos semânticos. O frontal tem um destaque na organização do comportamento e na memória de trabalho. E o límbico está relacionado a funções complexas ligadas à memória episódica e à emoção. O comportamento motor dirigido a um objetivo é controlado por todas as áreas do lobo frontal. As áreas frontais estão conectadas em série em uma hierarquia funcional também. O córtex motor primário tem inúmeras sub-regiões que produzem movimento de distintas partes do corpo. Destacam-se algumas áreas como o córtex pré-frontal para o controle executivo do comportamento, o córtex pré-frontal dorsolateral, que contribui para o controle cognitivo do comportamento, e o córtex pré-frontal orbital ventromedial, que contribuiu para o controle emocional do comportamento, e também o córtex associativo límbico, que é a porta de entrada para o sistema hipocampal de memória. Controle cognitivo do comportamento. O córtex pré-motor, que são áreas motoras de alta ordem, juntamente com o córtex motor primário, ele está conectado com o córtex pré-frontal dorsolateral, que se destaca com importância no controle cognitivo do comportamento motor. Essa área está ligada ao córtex pré-frontal orbital ventromedial, que está envolvida com processos emocionais relacionados ao controle do comportamento. Os processos emocionais no córtex pré-frontal orbital ventromedial influenciam processos cognitivos no córtex pré-frontal dorsolateral, onde este atua sobre os nervos motores espinais através dos córtices pré-motor e motor primário. O córtex pré-frontal é importante para o controle executivo do comportamento. Verificou-se que pacientes com lesões restritas ao córtex pré-frontal não são capazes de funcionar de maneira eficiente na vida diária, podendo até manter as capacidades perceptivas e de comportamento motor normais. Porém, destaca-se que o estado emocional é caracterizado como anormal desses indivíduos, com comportamento desorganizado, incapacidade de concentração e etc. Em 1868, o médico John Harlow descreveu o primeiro caso claro dessa situação. Phineas Cage, como a imagem do slide, foi um ferroviário que sofreu uma vasta lesão pré-frontal devido a uma explosão ao socar pólvora, onde ele teve uma haste de ferro lançada através da sua cabeça. Cage era descrito como um homem astuto e inteligente em seus negócios, ativo e persistente em seguir seus planos. Porém, após o acidente, ele se transformou em um indivíduo persistente e obstinado, caprichoso e vacilante, elaborando muitos planos de operações futuras, os quais eram abandonados por outros que pareciam ser mais praticáveis. Uma lesão pré-frontal traz um tom emocional caracterizado por emoções embotadas, de pouca profundidade e indiferença. Após a lesão no córtex pré-frontal dorsolateral, as deficiências cognitivas são acentuadas, enquanto em lesões no orbital ventromedial apresenta anormalidades emocionais. Controle emocional do comportamento. O córtex pré-frontal dorsolateral contribui para o controle cognitivo do comportamento. Lesões nessa região acarretam deficiências cognitivas, que podem se manifestar através de alguns testes objetivos.
Um desses testes é o de Wisconsin, de classificação de cartas, como o exemplo do slide. Nesse teste, os indivíduos recebem um baralho de cartas impressas com símbolos e devem selecionar uma carta por vez e colocar esta próxima a uma de outras quatro amostras de cartas. Só é dito a esses indivíduos se cada escolha é correta ou não, e eles devem descobrir através de tentativas e erros se a escolha correta tem como base o número de símbolo na carta, sua forma ou sua cor. Os indivíduos com lesão, no caso, eles persistem em estratégias mal sucedidas. Eles também se apresentam inconstantes, caprichosos, abandonando sem necessidade a regra que é bem sucedida. Se diz que a supervisão consciente do comportamento ela é enfraquecida nessa situação de lesão, liberando respostas habituais ou casuais que normalmente são suprimidas. Bom, esse slide mostra o papel da ínsula, onde se destaca a importância dela e seu fundamental papel para a empatia e para a interocepção. A sua porção anterior tem papel fundamental na atenção a estados corporais internos e na experiência emocional associada a eles. A atividade insular ela é ativada consistentemente e é ativada por estimulação visceral e processamento emocional. A atividade insular direita é aumentada pela consciência de estímulos potencialmente potentes, o que sugere que essa região prevê uma área comum entre o mapeamento da excitação corporal e a representação dos estados como sentimentos subjetivos. Inclui percepção de dor, temperatura, coceira, sensações viscerais e musculares, atividade vasomotora, fome, sede, contato físico prazeroso, estímulos desagradáveis e etc. Interocepção. Algumas teorias da emoção humana argumentam que os sentimentos subjetivos envolvem representação de respostas corporais causadas por eventos emocionais. Dessa maneira, diferenças individuais na intensidade da experiência emocional refletem a variação na sensibilidade às respostas corporais internas. Esse slide ele traz um experimento onde foi medida a atividade cerebral regional através da ressonância magnética funcional durante uma tarefa interoceptiva, que consistia em indivíduos julgarem o tempo dos seus próprios batimentos cardíacos. A ressonância ela foi usada para examinar como a atenção às respostas corporais internas e a precisão do desenvolvimento de uma tarefa interoceptiva são mapeadas no cérebro. Nesse experimento, observou-se uma atividade aumentada na ínsula, no córtex somatomotor e no cingulado. No córtex insular anterior direito, a atividade neural previu a precisão dos indivíduos na tarefa de detecção dos batimentos cardíacos. Essa pesquisa mostra que a ínsula anterior direita apoia uma representação de respostas viscerais que são acessíveis à consciência, o que fornece substratos para estados de sentimentos subjetivos. Logo, o córtex da ínsula direita ela é fundamental para mediar a consciência das informações interoceptivas que contribuem para os estados de sentimento emocional.